juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois mostra como que Elias se vestia. Ele se vestia meio que... A palavra não é essa, não é um mendigo a palavra, mas é um cara meio... Maltrapilho aí, né? Como que eu vou dizer? Roupa de animal. Animal, né? e tudo. Ele se vestia como um homem, assim, diferenciado. Tanto é que, você falou do Messias, e Elias é aquele que é chamado que ele prepararia o caminho do Senhor. E lá no Novo Testamento, quando João Batista vem, ele se veste como Elias. Porque fala que aquele que havia no espírito de Elias. Não é que o Elias voltou Tá brincando. reencarnado. Significa que ele é na mesma vibe do Messias, do Elias, no mesmo estilo de pregação. Por isso que o João Batista se veste como ele. E fala coisas semelhantes a ele. Cara, então denunciando um rei corrupto, que no caso era Herodes. Você imagina um cara vestido assim, falando com um rei, mano, botando o dedo na cara dele, assim. Cara, isso é loucura, né? Só chove Isso é se loucura. quiser. Aí, beleza. Só que aí, aqui eu vejo que essa introdução mostra como Elias era próximo de Deus, porque próximo parágrafo já é assim. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Caraca, meu, isso não é possível. Deus chega, dá a direção e fala, não se preocupe, os corvos vão te alimentar. Porra, que loucura, isso aqui parece realmente um filme, né, sobrenatural. E aí, ó, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Então, mesmo assim, ele pegou e foi. Ô, Rodrigo, assim, eu fico pensando na... Acho que ele peitou o rei e depois foi para outro lugar. Ele chegou pro rei e falou o seguinte, ó, não vai mais chover. Não vai chover até que a minha palavra desminta isso daqui. Pum! Falou, vazou. Bomba de fumaça. Aí pegou Deus e deu uma direção pra ele. Vai pra lá. Provavelmente, tipo assim, os caras iam querer matar ele ou prender ele. Tipo assim, pô, desminta isso aí Deus falou, foge. Tá dizendo aqui, foge. Tá. Aí, se esconda, né? Então, ou seja, foge. Aí ele chegou e falou, mas não se preocupa, lá você vai ser alimentado por corvos e vai beber água do riacho. Você pode ficar escondido que eu vou mandar... Carne de manhã. Eu vejo um corvo trazendo pão. Mas trazendo carne? Mas como você vê um corvo trazendo pão? Porque o corvo vai comer, um bicho vai trazer uma carne e ele Mas vai como você vê o corvo trazendo pão? Tipo assim, ele... Imagina assim, né? O corvo do nada. Você tá em casa. Você não é o protagonista nessa história. Você tá na sua casa, tranquilo. Faz o pão assim do nada. Entra um corvo pela sua janela, pega o negócio e vai embora. Mas é que pão... Você imagina, ó. Qual que é aquele passarinho lá? Pomba. Você imagina pomba pegando pão, passarinho pegando pão e tal. Eu imagino um pãozão mesmo. Uma carne? Carne de quem? Ó, que loucura. Vamos por partes. Primeira coisa que a gente tem que entender. Alguns realmente têm dificuldade de ver essas questões sobrenaturais na Bíblia, fora do comum, e até alguns tentam explicações alternativas. Por exemplo, a palavra para corvo em hebraico é orev, no plural orevim. Como orev parece com aravim, árabes, aí teve uma explicação adicional que eu não concordo com ela. Mas não concordo com ela. Eu tô falando que ela existe para que as pessoas saibam. Mas não concordar não significa que não pode ser uma possibilidade. Exatamente. Que acha que quem ajudou o profeta foram os árabes. E na tradução tá corvo, então? Porque eu acho que era corvo mesmo. Porque é a mesma palavra, orev, orevim, que aravim é uma palavra um tanto estranha para essa época e na maneira como é escrita em hebraico. E a palavra corvo, orevim, que parece, né? Orevim, aravim. É a mesma que está em Gênesis, quando fala que o Noé soltou o corvo da arca. Então era corvo mesmo, isso é um primeiro ponto. Segundo, para que um milagre aconteça, basta uma coisa, que um Deus todo-poderoso exista. Então a gente fica assim, não, mas não é possível, não é possível, não é possível. Só que a gente tem que notar que quem está dentro de uma delimitação de expertise, de crença limitante ou qualquer coisa, ele olha certas coisas e também fala assim, impossível. Vou dar um exemplo. Enquanto a gente estava esperando aqui para começar o nosso podcast, estava passando uns vídeos que você deixa lá na TV ali fora, mostrando sua trajetória. Eu entreguei tantos currículos, fui mandado embora, não sei o quê. Você mostrou vários fracassos da sua vida. E logo depois jogou um evento da Finclass, onde você estava dando carro lá, o camarada sai dirigindo um carro em cima do palco. Para uma pessoa que está com crença limitante, que não sabe a trajetória, que não conhece o que o Thiago Negro fez, fala assim, não, isso é mentira. Esse Thiago já foi rico a vida toda, não tem como alguém estar na situação que ele descreveu, então onde está? Porque quem não conhece a trajetória parece que é uma coisa impossível. Eu dei um exemplo simples para mostrar que com Deus é a mesma coisa. Como a gente está numa situação do lado de cá que eu não entendi o processo, eu só estou vendo o testemunho dele. O Thiago antes era fracassado, era isso e hoje é o que é. Eu faço, é impossível. Ou esse cara roubou,
ou ele não era nada daquilo, esse é fake, essa vida dele não existiu. Você sabe esse tipo de coisa que os haters fazem. Com Deus é a mesma coisa, mas se ele existe e é todo poderoso, ele pode fazer isso. E o terceiro elemento é, embora nós temos muitos enganos na internet com a inteligência artificial, a gente hoje tem que tomar cuidado com ela, mas a publicidade dos vídeos nos ajudou a perceber coisas que no passado era apenas descrição oral. Hoje, por exemplo, você tem que todo mundo tem um vídeo, tem um celular na mão. É muito comum, às vezes, uma situação totalmente fora da caixinha acontecer. Um sujeito estava passando na rua, cai uma criança lá de cima, ele só faz assim, pega a criança no braço. Um bebê recém-nascido. Isso aconteceu. E tem vários vídeos de gente salvando criança da maneira mais estranha. Tem vídeos de animais tendo comportamento altruísta com o ser humano de uma maneira completamente fora do comum. Ou seja, são situações que se eu não visse o vídeo, eu ia falar assim, isso aqui é mentira. Sim. Isso aqui é mentira. Então, se essas situações anômalas podem acontecer hoje e são testemunhadas por vídeos reais, não fake, que estão na internet, por que um Deus todo-poderoso não pode fazer uma situação anômala? E lembremos, animais alimentam seres humanos às vezes no instinto. Você conhece a história das crianças lobo? Crianças que foram abandonadas na Índia. Tem um documentário, L'Enfant Sauvage, em francês, de crianças que eram deixadas na floresta e de alguma maneira elas sobreviveram cuidadas por animais. Acredita-se que eram lobos, que criaram as crianças como filhotes deles. Agora, como é que essa criança mamou? Como é que essa criança aguentou as intempéries? Você que é pai de uma recém-nascida, você sabe. Como é que essa bebê sobreviveu? Sobreviveu, encontraram o menino depois lá. Então, os animais têm um instinto. Corvos têm o instinto de roubar coisas. Tanto é que corvo rouba coisa dourada. Você já viu vídeo disso? Não. Se deixar a joia, o corvo pega coisa dourada, ele gosta de coisa dourada, ele pega e leva. Ele pega e leva. Ele leva pra casa dele. Ó, segundo o ChatGPT aqui, um corvo, ele consegue, voando, carregar em média de 400 a 500 gramas. Tranquilo. Dá um belo pão. Em distâncias curtas, ele pode chegar até 1 quilo, mas é raro. Mas agora imagina alguém tá lá colocando a carne pra fazer, cortou a carne lá, ali no um churrasco. bifinho, ou às vezes até fora do churrasco, o bife tá ali cru. O corvo só vai, pega aquilo e rouba. Naquela época era muito comum secar a carne, né? Exatamente. Você deixa pendurado, assim, Você entendeu? Pegou, roubou e levou. E não significa que todo Beleza. dia, 10 horas da manhã, o corvo fez isso. Tá. Quando fala que ele foi alimentado pelo corvo e o pão, a carne e o pão que os corvos traziam, pode ter sido que num momento lá, apareceu um corvo e soltou a carne, e ele pegou e comeu, e fez e comeu, e a maneira de falar dá a entender que todo dia, 10 horas da manhã, aparecia um corvo dando comida pra ele. Sim. Né? O hábito de alimento da galera também era outro, né? A galera não comia tanto. Mas pois bem. Não, exatamente. Mas, Era bem. uma ou duas refeições por dia no máximo. Ele tava bebendo água como, Kaique? Ele tava lá Não, tinha um riacho, No riacho. É. Só que tava chovendo? Não. Então, mais cedo ou mais tarde, a água iria secar. E a água secou. Uhum. E aí Deus deu outra direção para ele. Ó, algum tempo depois aqui, o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para o beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, Ousado. Juro pelo nome... Ousado, achei. Ousado, né? Do nada, pede água e ela fala assim, não, traz Ousado. pão também. Uhum. Porém, Deus também falou para ele, né? Sim. Mas também assim, se Deus falou, também não precisava cobrar. É. Né? Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Aqui é onde entra um pouco da minha pergunta aqui, ó. Fez assim, ó. Deus pegou e falou, a viúva vai alimentar vocês lá. Aí ele chega, pede água, pão, ela fala, cara, não tenho nada. Eu tenho essa última refeição aqui, que eu e meu filho vamos comer, e depois a gente vai morrer, porque eu não tenho mais nada. E ainda assim ela ia trazer água pro Elias. Só que agora, onde eu queria entender a lógica, porque olha o que acontece, Lucão. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, falando para a viúva, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e pro seu filho. Cara, eu fico pensando, que loucura isso. Ou seja, ela acabou de falar que tá morrendo aqui, a última refeição dela, e Elias fala, não se preocupa não, pode ir, mas faz primeiro um bolo para mim.
E aí, depois, vão acontecer todas as coisas. Porque ele diz, ó, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aí, resumindo, ela foi, fez, deu tudo certo e aí teve fartura de comida. Mas eu queria entender, Rodrigo, em que situação você vai chegar para a pessoa que está quase passando fome e falando, ó, e me faz um bolinho também, hein? Explica essa lógica, vai um monte de ingrediente. Vamos pregar primeiro a geografia da coisa. Tá. Que a ironia tem um passo anterior ao que você está perguntando. Eu vou chegar no seu pergunta, mas tem uma questão antes. Tá bom. Elias estava aqui, o Acabe tinha o reino dele, a capital do norte na época de Acabe era Samaria. Tá. Então lembrando, imagina o mapa dividido em dois. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Capital do sul, Jerusalém. Capital do norte, Samaria. Tá bom? Samaria fica hoje, justamente tem o território dos samaritanos até hoje, perto do Monte Gerizim. Vai ser perto de Samaria que Jesus, lá no Novo Testamento, vai encontrar uma mulher samaritana. E ele, na época do Novo Testamento, o pessoal odiava tanto os samaritanos que eles davam volta para não passar ali os judeus. Olha que interessante. Então ele sai de lá e vai para o riacho do Querite, que hoje fica na Jordânia. Vocês que já foram para Israel, você tem aqui o Rio Jordão, fazendo a divisa entre Israel, a Jordânia e a Síria em cima. Hoje fica no território da Jordânia, mas na época ainda era território de Israel. Tudo bem até aí? Ali acaba o riacho, a água seca, e ele vai, Deus manda que ele vá para Sarepta. Eu estive em Sarepta. Sabe onde é que fica Sarepta? Líbano. Ele foi pro território, e eu falei que a Jezabel veio de onde? Do Líbano. Hoje chama-se Líbano, na época era Fenícia. Peraí, olha a ironia de Deus. Israel estava em apostasia porque a Jezabel trouxe o paganismo da Fenícia para Israel. Aí Deus fala com o profeta, agora que acabou a água, vá para a Fenícia. Isso não faz sentido? Se o problema da seca era o paganismo que vinha de lá, por que Deus mandou Elias para lá? E é interessante que no Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, versículo 25 em diante, Jesus repreende os judeus falando o seguinte, vocês pararam para pensar que na época da seca, tendo tantas viúvas em Israel, Deus mandou Elias para uma viúva pagã? Porque Sarepta era território dos pagãos. Poxa, com tanta viúva israelita, Deus manda Elias para lá. E é lá que tem o episódio que eu vou entrar na sua pergunta agora. Mas antes de entrar, eu quero colocar essa reflexão. Interessante. Primeira lição que eu aprendo. Eu não posso julgar o todo pela parte. Não é porque Jezabel e mais os 400 e 450 profetas de Baal eram ruins que todos os fenícios eram ruins. Hoje a gente pega muito a parte pelo todo. Então, se teve o Hamas que fez aquilo